3.800 m abaixo da superfície do Oceano Atlântico Norte permanecem os restos do naufrágio mais conhecido da Terra, o Titanic, que afundou em 1912. Para alguns, presenciar isso em primeira mão não tinha muito interesse, e uma oportunidade única na vida para outra pessoa. Na manhã de 18 de junho de 2023, após uma longa espera, o desejo dos bilionários começou a se tornar realidade. Titan recebeu um sinal de partida na superfície fria do Atlântico Norte e começou a mergulhar, mas ninguém sabia que a jornada estava seguindo em uma direção irreversível. Em 2009, Tufton Rush e Guillermo Sonin fundaram uma empresa chamada OceanGate perto de Seattle. A ideia do negócio deles era simples. Foi uma exploração comercial privada em águas profundas que mostraram os destroços do Titanic diretamente a clientes ricos. O preço de um passe de embarque era de $250 mil, o que equivalia à impressionante quantia de 330 milhões de won coreanos. O principal ativo da empresa era o submersível. A OceanGate desenvolveu o Titan através da série Cyclops. O Titan foi projetado com uma estrutura heterogênea, com as extremidades dianteira e traseira do casco em titânio e a seção cilíndrica central em compósitos de fibra de carbono. A fibra de carbono é um material que é várias vezes mais resistente que o aço em relação ao seu peso, e é um material de alta tecnologia usado principalmente em fuselagens de aeronaves e carrocerias de carros de corrida de Fórmula 1. A OceanGate introduziu essa opção como uma inovação tecnológica que alcançou tanto leveza quanto economia de custos. O importante é que a fibra de carbono é um material muito resistente à força de tração, ou seja, à tensão. No entanto, é vulnerável a cargas que se comprimem e expandem repetidamente. A conversão que ocorre sempre que um submersível desce às profundezas do mar, e a expansão quando ele sobe à superfície do mar, causa delaminação dentro das fibras de carbono, e esse fenômeno se acumula gradualmente à medida que o ciclo se repete. As fissuras não podem ser identificadas a olho nu sem uso de ultrassom ou raio-x para inspeção interna, e é impossível saber se estão tornando impossível detectar a progressão da delaminação. É por isso que a indústria da aviação deve exigir testes não destrutivos para fuselagens de fibra de carbono. Mas esse teste não destrutivo não foi realizado no casco de fibra de carbono do Titan. Em janeiro de 2018, havia uma pessoa dentro da empresa que já havia documentado o fato e o submetido à gerência. David Lockridge era o diretor de operações marítimas da OceanGate na época, janeiro de 2018. Ele apresentou um relatório à gerência contendo 26 problemas de segurança relacionados ao projeto do Titan. Os pontos-chave do relatório foram a ausência de testes não destrutivos no casco e falhas de projeto no viewport. De acordo com os dados, naquela hora, a pressão nominal da janela de observação era de 1.300 metros de profundidade, mas o alvo, o Titanic, estava a cerca de 3.800 metros de profundidade. Isso significava que os componentes eram classificados para apenas um terço da profundidade alvo. Estavam planejados para serem montados e operados no casco real. Lockridge foi demitido da empresa no mesmo ano em que apresentou sua denúncia. 15 de agosto de 2018, a OceanGate entrou com um processo contra Lockridge, que haviam levantado preocupações internas de segurança, o vazamento de informações confidenciais e quebra de contrato. Em resposta, Lockridge e Lockridge entraram com uma contra-ação judicial, e sua resposta continha especificamente a suspeita da empresa de que defeitos na fibra de carbono estavam sendo ocultados. À medida que o alerta técnico se transformou em uma batalha judicial, o processo bloqueou efetivamente a revisão interna de segurança do casco, eventualmente não deixando espaço para melhorias e sendo enterrado abaixo da superfície. O aviso foi repetido também do lado de fora. Um grupo de engenheiros da Boeing, da MTS e o especialista em exploração em águas profundas Robert SKU exigiram certificação independente e conformidade com as normas, respectivamente, mas a posição oficial da OceanGate manteve-se inabalável diante das exigências. Os fundadores argumentaram que o sistema de certificação existente é uma regulamentação desatualizada e não conseguiam acompanhar o ritmo da inovação. No entanto, as preocupações dos especialistas, que foram levantadas continuamente entre 2021 e 2023, ficará apenas como registro no relatório final do NTSB do ZEUA entre 2020 e 2021, a Titan realizou 4 testes de reprodução de pressão não supervisionados no duto localizado em Maryland. Após a aplicação de uma carga a uma profundidade de 4.200 metros, foram realizados mais 11 mergulhos de teste em águas rasas. Os testes tripulados e não tripulados realizados na época atenderam aos padrões da própria OceanGate. Desde então, até 2022, a Titan já realizou um total de mais de 80 viagens subaquáticas, incluindo a exploração dos destroços do Titanic. Em 15 de julho de 2022, um sinal anormal do dispositivo de gravação foi detectado na 80ª posição submersa. Foi registrado um sinal de mudança numérica permanente no sensor de deformação do sistema RTM durante sua ascensão após a pesquisa do Titanic. Isso significava que a delaminação da fibra de carbono do submersível havia começado. Felizmente, a navegação submersa foi concluída sem quaisquer acidentes até o momento, mas apesar do sinal aparentemente anormal, a OceanGate estava mais confiante na segurança do projeto do submersível devido ao retorno seguro, pressagiando o desastre que ocorrerá em breve.
cabine de comando do Titan possuía um controle sem fio para jogos no lugar dos equipamentos industriais padrão. Este era um produto Bluetooth comercial chamado Logitech F710, que era vendido por cerca de $30 no mercado. Em uma entrevista, Bush apresentou isso diretamente como um exemplo de inovação com boa relação custo-benefício. No entanto, o NTSD aponta para a falta de determinismo em tempo real. Isso pode ser fatal em águas profundas. Há sistemas que são vulneráveis a interferências de sinal e podem atrasar a execução de comandos. Isso coloca em dúvida sua confiabilidade em ambientes extremos. Maio de 2023. Jaglon, um investidor financeiro em Las Vegas, finalmente rejeitou uma oferta para embarcar em um submersível. Quando ele expressou suas preocupações com a segurança, Bush o convenceu por mensagem de texto, dizendo: "É mais seguro do que atravessar a rua." Boone percebeu o perigo oculto nessa autoconfiança excessiva e acabou por abandonar a expedição. E sua intuição estava correta. O explorador Chris Brown e vários outros especialistas também deixaram o projeto nessa época. O que eles realmente percebiam era uma estrutura em que a tomada de decisões corporativas tinha precedência sobre a verificação técnica. Em 16 de junho de 2023, às 9h31, o navio-mãe Polar Prince partiu de St. John's, Terra Nova, Canadá. O destino da remessa eram os destroços do Titanic, que afundou a cerca de 3.800 metros abaixo da profundidade da água. 2 dias depois, por volta das 8h30 da manhã do dia 18, 5 pessoas, incluindo Ruth Sheridan, embarcaram no submersível. Mano Shahzada Daoud, seu filho Suleiman Daoud e o especialista francês em exploração de águas profundas Paul-Henri Nargeolet embarcaram. Os parafusos foram apertados pelo lado de fora. Isso significava isolamento completo, uma vez que a porta foi selada. A fuga de dentro do casco era impossível. Às 9h18, Titan iniciou a descida. Direção acústica, um método de comunicação de texto usando ondas ultrassônicas, em vez de conexões com fio usadas em operações normais em águas profundas ou mergulho. É a única ligação entre o submersível e o Polar Prince. Isso resultou em envio de sinais de status a cada 15 minutos. Para cada 10 metros de profundidade da água, a pressão na parede externa do casco aumenta em 1 atmo. Isso resultará em uma carga de 3.800 toneladas por metro quadrado na parede externa do casco, se atingir o ponto-alvo de 3.800 metros de profundidade. Essa é a mesma pressão, equivalente ao peso de 2.500 carros de porte médio, pesado em todas as direções ao mesmo tempo em torno de um ponto. Por volta das 10h47 da manhã, o Titan subitamente deixou cair 2 contrapesos de ferro inferiores a uma profundidade de 3.341 metros, enquanto continuava sua descida sem apresentar quaisquer sintomas. Acredita-se que isso tenha sido iniciado pelos ocupantes para garantir a flopabilidade de emergência, aumentando a possibilidade de ruídos anormais ou defeitos no casco. O sinal enviado ao submersível foi interrompido pela última vez a 47 minutos e 33 segundos. Ao mesmo tempo, um enorme som de impacto foi detectado no casco do Polar Prince a vários quilômetros de distância. A energia acústica gerada no fundo do mar foi transferida para a superfície da água. Two weights. Copy. Titan, drop 2 weights. 17 minutos depois, por volta das 11h04, foi detectado um sinal de disparo único pela rede de monitoramento acústico classificada da Marinha do ZOA, implantada no fundo do Mar do Atlântico Norte. A mesma forma de onda foi posteriormente identificada no gravador acústico subaquático da NOAA de Estação Nacional Oceânica e Atmosférica do ZOA. O sinal era consistente com uma implosão catastrófica. De acordo com o relatório do NTSD, Conselho Nacional de Segurança nos Transportes do ZOA, divulgado em 2 de outubro de 2025, mergulhos repetidos em águas profundas causaram um acúmulo de delaminação dentro do casco de fibra de carbono, reduzindo sua resistência estrutural abaixo de um limite crítico. Quando a pressão externa ultrapassou 350 atmosferas, o casco implodiu. Naquele momento, o colapso ocorreu a uma velocidade próxima do som. O casco perdeu a forma num instante, e o ar em seu interior foi violentamente comprimido para dentro sob extrema pressão. Tudo lá dentro parecia ter evaporado sob calor e pressão tremendos em apenas 0,02 segundos. Isso representa 5 vezes a taxa de transmissão da dor nervosa, que é 0,1 segundos, e estima-se que os passageiros nem sequer tinham consciência da dor. A destruição foi permanente, mortal e irreversível. 18 de junho, às 19h10, o desaparecimento de um Titã foi comunicado ao Centro de Resgate Marítimo da Guarda Costeira do ZOA em Boston. Isso aconteceu cerca de 9 horas depois da última comunicação ter sido interrompida. Na verdade, a Marinha do ZOA já havia detectado o sinal de implosão do Titã no início do dia e estava realizando análises internas. Mas, infelizmente, os dados foram compartilhados com as autoridades de busca após todos os destroços terem sido encontrados. Nos próximos 3 dias, forças aéreas e navios dos Estados Unidos, Canadá e França se reuniram na área do acidente. Transportadores C-130, a aeronave de patrulha P-8 Poseidon, tinha uma boia rastreando som submarino, e a Horizon Arctic, uma sonda de águas profundas. A área de busca abrangida totalizou 10.000 milhas quadradas. Era uma vasta área marítima, cerca de 2,5 vezes a área total de Jongido. 20 de junho.
Uma aeronave canadense CP-140 Aurora detectou um som de impacto repetido a cada 30 minutos. O ruído deu uma rede de esperança às autoridades responsáveis pelas buscas, e não havia sido confirmado estar vivo na época, mas posteriormente foi classificado como uma colisão entre destroços do Titanic com o ruído mecânico de um navio de busca, dado que a Marinha do ZEUA já havia garantido um sinal de implosão. O veredito final sobre se o som era de fato um sinal de sobrevivência permanece inconclusivo. 22 de junho, às 13h18, o RLV desceu 6K finalmente descobriu os restos de Titã a cerca de 500 metros ao nordeste do Titanic. No local, fragmentos das cápsulas da polpa e do casco foram encontrados espalhados no fundo do mar a uma profundidade de 3.800 metros. A figura revelou claramente a situação no momento em que o edifício colapsou devido à alta pressão. No mesmo dia, às 16h30, a guarda costeira do ZEUA anunciou oficialmente a ocorrência de uma implosão na câmara de pressão do casco, salientando que o acidente era suficientemente evitável. Pela minação, acelerada pela navegação submersa repetida, o fator decisivo para o colapso foi a fadiga nas juntas de fibra de carbono e titânio e a excelência de alerta interno, que levou à certificação de equipamentos internacionais de exploração em águas profundas e a reorganização dos padrões operacionais. Em 15 de abril de 1912, o Titanic levou 2 horas e 40 minutos para afundar no Oceano Atlântico Norte. 111 anos depois, em 18 de junho de 2023, Titan levou apenas 0,02 segundos e se dirigia para os destroços para ser obliterada. Para onde Titan se dirigia, estavam os destroços do gigantesco navio Titanic, que havia sido construída com a convicção de que jamais afundaria. Mas, ironicamente, foi o excesso de confiança humana que precedeu a verificação técnica e que afetou ambos os eventos. As causas das duas tragédias foram tão semelhantes que o intervalo de mais de um século foi ofuscado, e a diferença permaneceu como mais um recorde sem diminuir no final.